Muito bom dia, amigos e amigas que estão aqui com a gente, nos acompanhando na nossa página do Facebook para esse estudo bíblico ao vivo. Nós saudamos todos vocês, convidamos a que peguem o seu café, quem gosta do chimarrão, pegue o seu chimarrão, para nós conversarmos um pouco, para nós estudarmos um pouco a Bíblia. E o texto de hoje é João 15, 9 a 17. João 15, 9 a 17 é o texto do Evangelho que foi lido domingo passado, esse estudo bíblico que nós temos na terça-feira de manhã. Ela a ideia é uma certa reprise do texto que foi lido no culto do domingo, e hoje e nas próximas 2 semanas a gente vai estar estudando aqui nesse espaço os textos de João, os textos do Evangelho. Então hoje é João 15, semana que vem é João 17 e na outra semana novamente João 14, João 15. E os temas serão os seguintes. Hoje nós estamos abordando a missão do Filho, e semana que vem a missão de Deus Pai, a missão do Pai. E então na terceira semana, na seguinte semana, alusivo já ao Pentecostes, a missão do Espírito Santo. A proposta é destas 3 semanas que nós estudemos a missão de Deus, ou a Missio Dei, de acordo a esses 3 capítulos de João. Como é que João, o apóstolo João, descreve qual é a missão de Deus própria assim de cada uma das pessoas da Trindade. A Trindade ela está sempre conectada, ela trabalha junto, ela é muito unida e vinculada. As 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, formam um time, trabalham juntos. Mas se a gente fosse distinguir, caracterizar qual é a obra própria, qual é o projeto próprio e a missão própria de cada uma dessas pessoas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é isso que a gente vai fazer nessas semanas. E começando hoje com a missão do Filho, a missão do Filho. O texto, novamente, para você abrir a sua Bíblia, é João 15. João 15, 9 a 17, texto do domingo passado, e nós vamos focar nos versículos 13 e 14, que diz assim: Ninguém tem maior amor que dar a sua vida em favor de seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem aquilo que eu mando. Eu não chamo vocês mais de empregados, mas de amigos, porque os empregados não sabem o que o patrão vai fazer. Eu chamo vocês, Jesus está dizendo, eu chamo vocês de amigos. João 15, 9 a 17. Deixa eu começar uma perguntinha para abrir a conversa. Vocês gostam de filmes antigos? Aqueles clássicos do cinema? Aqueles filmes mais da primeira geração? Curtem assistir esses filmes ou no cinema, ou mesmo em vídeos na internet? Filmes, claro, preto e branco, né? Aqueles lá do começo da indústria cinematográfica, aqueles primeiros filmes que eram feitos. Algumas pessoas não curtem, não acham interessante. Claro, é uma técnica diferente, uma velocidade diferente, são recursos diferentes do que se tem hoje, né? Mas algumas pessoas gostam bastante desses filmes mais clássicos e entendem que até são mais bem feitos, e possuem e são mais interessantes. Eu para falar a verdade, eu não curto muito esses filmes mais antigos, né? Não sou tão cult assim em matéria de cinema, mas lendo, me preparando para esse domingo, para essa mensagem, eu encontrei a ilustração, comentário de um teólogo
que lembrou de um filme antigo para abordar esse texto. E o filme que ele mencionou é um filme da década de 30, então muito antigo mesmo, já quase 100 anos, chamado A Noiva de Frankenstein, ou Frankenstein, A Noiva do Frankenstein. Para quem não sabe, né, os filmes de Frankenstein, eles já são assim também bem antigos, não começaram recentemente. Há versões mais novas, mas os clássicos, os originais, são da década de 30. E havia uma trilogia, foram feitos 3 filmes sobre Frankenstein. E o filme que eu estou abordando hoje, ele é o 2, o filme 2. E o nome do filme era A Noiva de Frankenstein. É daquela época que o ator que fazia esses filmes de Frankenstein se chamava Boris Karloff, que ficou muito conhecido, muito famoso pelo seu papel nesses filmes. Segundo, né, a crítica, o Boris Karloff, ele realmente personificou, digamos assim, ele é a imagem principal, a que mais caracteriza o personagem Frankenstein. Pois bem, nesse filme, A Noiva de Frankenstein, década de 30, de novo, há um episódio muito interessante que tem a ver com o texto bíblico de hoje. No filme, o monstro Frankenstein, ele acaba fugindo de caçadores, fugindo de perseguidores. Ele acaba chegando no meio do mato, no meio da floresta, numa cabana onde morava um pobre coitado, uma espécie de um mendigo, um cego. E o cego recebe ele nessa cabana, dá acolhimento para ele. Ele percebe que se trata de alguém diferente, de alguém monstruoso, digamos assim, mas ele como ele é cego, ele não consegue perceber assim a grandeza, a dimensão da monstruosidade, da feiura do Frankenstein. E o cego recebe ele para quebrar o gelo, assim, também, uma forma de acolher o Frankenstein no chalé. Ele diz algo assim: olha, eu não sei se você está tão aflito como eu estou aflito. Eu não posso ver e você não pode falar. Frankenstein não podia falar, não sabia falar. Ele diz assim: talvez a gente possa se ajudar. Talvez nesse nosso encontro nós poderíamos nos beneficiarmos um do outro. Talvez nós pudéssemos ser amigos. E aí o cego que recebe o Frankenstein se coloca de joelhos e faz uma oração. É uma cena paradigmática. E ele diz assim: obrigado, Deus, obrigado, meu bom Senhor, porque o Senhor ouviu a minha oração e o Senhor enviou um amigo para aliviar a minha terrível solidão. E por um breve período no filme, isso é diferente de outras versões do Frankenstein que são mais voltadas ao suspense, ao terror. Aqui nós temos uma cena amena, uma cena de amigos convivendo no chalé. E eles convivem, eles escutam música juntos. O cego toca o seu violino para o Frankenstein. O cego ensina o Frankenstein a falar. E assim, a pouca humanidade, digamos assim, a pouca humanidade que o monstro acaba aprendendo, desenvolvendo no filme, ele desenvolve no chalé. Ele desenvolve naquela interação com o cego. A pouca humanidade do Frankenstein se deve ao fato de que uma pessoa o acolheu e o tornou seu amigo, o chamou de amigo. E essa cena desse encontro, ela termina
afirmando isso porque um grupo de caçadores do Frankenstein descobre o paradeiro dele no chalé, no meio do mato, e invade o chalé e entra em conflito com o cego, com o Frankenstein, e acaba pondo fogo no chalé. E a última coisa que a gente vê no filme, perdão, nessa cena, a última coisa é o monstro de novo, o Frankenstein de novo no meio do mato, de novo perdido, fugindo numa escuridão fria, e apenas dizendo, ou chamando amigo, amigo, é uma cena paradigmática e sai um pouquinho do suspense, do terror do filme, para falar sobre essas relações humanas, e nos deixa assim uma mensagem. Se a gente fosse de repente examinar essa cena com mais carinho, com mais cuidado, e até conectando com o nosso texto de hoje, a mensagem que fica por trás é de que não há nada, por um lado, mais humanizador, não há nada que tenha mais capacidade de tornar um monstro um ser humano, ou tornar um ser humano pleno novamente. Não há nada melhor, não há receita melhor do que uma boa e uma bela e uma verdadeira amizade. A amizade é capaz disso. Não há nada mais profundo, não há nada mais belo, não há nada mais produtor de vida do que ter um amigo, do que desenvolver uma amizade. E por outro lado também, lembrando a tragédia do cego antes do Frankenstein chegar, não há nada mais desolador, não há nada mais desesperador, não há dor maior, mais terrível para alguém do que a dor da solidão, de estar só. E estudos também têm comprovado o que essa cena está propondo, né? Pessoas com menos amigos, pessoas que estão mais sozinhas no mundo, elas estão muito mais propensas para adquirirem doenças, e não só doenças emocionais, também doenças emocionais, claro, mas doenças também físicas, né? E uma vez que essas pessoas adoecem fisicamente, emocionalmente, pessoas sozinhas, né? Uma vez que elas adoecem, elas também estão mais propensas para ficarem mais críticas e até mesmo morrerem. E é o que o texto bíblico fala para a gente hoje, e por isso também a importância de Jesus, a importância da sua missão por nós, porque o texto de hoje, especialmente os versículos que eu enfatizei, o 13 e o 14 de João 9, de João 15, fala muito de amizade ali, a palavra amigo aparece bastante. Jesus parece estar nos dizendo que ele veio justamente para resolver, ou para consertar, ou para oferecer essa amizade que o ser humano tanto precisa. E eu quero desenvolver com vocês 3 tópicos ou 4 tópicos. Primeiro é por que nós precisamos de amigos. O segundo tópico é por que nós precisamos de Deus como nosso amigo. O terceiro tópico é como nós podemos ter essa amizade com Deus, ou como nós sabemos que nós temos essa amizade com Deus. E por último, se der tempo, como nós vivemos essa amizade. Então, por que amigos são importantes? 2, por que a amizade com Deus é fundamental? 3, como nós sabemos que nós temos essa amizade com Deus, e como nós, número 4, como nós podemos viver nesta amizade com Deus, ok? Primeiro ponto que eu abordo com vocês é por que precisamos de amigos. E na verdade não é um ponto assim, não é polêmico, não é também nenhuma novidade essa pergunta que eu faço, porque, para ser sincero, qualquer religião, qualquer filosofia, qualquer cultura, praticamente talvez qualquer profissional vai falar sobre isso, a necessidade de ter amigos, né?
a importância de vivermos em comunhão ou termos companhia, né? E o cristianismo, quando fala sobre isso, quando afirma isso, ele não está falando uma novidade. Talvez o que é novidade no cristianismo, nesta pergunta do porquê é importante termos amizade, o que talvez seja novidade é a razão que o cristianismo propõe para a necessidade da amizade para qualquer pessoa, né? O cristianismo oferece uma razão muito interessante. No texto de hoje, ele é uma verdade que está implícita, digamos assim. Ela aparece ali, mas a gente precisa ter essa predisposição a fazer essa leitura. A resposta do cristianismo, a resposta da Bíblia, por que é que o ser humano precisa ter amigos, ela aparece assim de relance na minha leitura do versículo 9 no nosso texto. No versículo 9 de João 15 diz assim, Jesus está falando: assim como o Pai me ama, eu amo vocês. E, portanto, continuem unidos neste amor, no meu amor por vocês, que é o amor do Pai por mim, e do Pai por mim, agora vai de mim para vocês. Jesus está falando de amor, o texto Jesus fala de amor, o tema principal, e pelo contexto, né, é um amor amigo, né, não é um amor assim romântico, não é o amor sexual, é o amor entre amigos, é o amor entre parceiros, né? É o amor amizade. Então ele está dizendo assim: o Pai me ama, assim como o Pai me ama, eu amo vocês, e nós queremos que vocês partilhem, recebam e desfrutem desse amor do Pai por mim e de nós por vocês. Se é o amor amigo, é como se Jesus estivesse dizendo assim: o Pai é meu amigo, eu e o Pai nós temos uma amizade. Não é uma amizade que começou agora, não é uma amizade que existe porque eu estou aqui nesse mundo fazendo a vontade dele. Também é isso, mas é uma amizade que já começou muito tempo atrás, mesmo antes de vocês nascerem. O Pai é meu amigo, o Pai me ama. Nós somos amigos, eu e o Pai, e podemos colocar o Espírito Santo também na história, porque em João 17, logo depois dessa fala, Jesus vai conversar com Deus e vai falar desse amor e dessa amizade que acontece não só entre o Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho, mas que acontece na Trindade, né? Que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então essa relação de amor, essa relação de amizade que Jesus está falando no capítulo 14, a gente pode tranquilamente ampliar, não só uma relação paternal do Pai para o Filho, mas uma relação da divindade, de Deus triuno. É da essência da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já falamos sobre isso em outro momento. Eu sei que aqui na minha igreja, em Copacabana, na Barra, no Rio, no ano passado, quando estudamos a Trindade, nós estudamos essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a Bíblia fala um pouquinho disso, não fala muito, mas nos textos que ela fala sobre isso, ela dá a entender que a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essa relação eterna, que de certa forma aquele filme A Cabana fala um pouquinho disso, ou tenta mostrar um pouquinho disso, é uma relação muito bonita, é uma relação muito familiar, é uma relação muito amistosa, muito parceira, onde três pessoas, digamos assim, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde essas três personalidades divinas, pessoas divinas, elas trabalham juntas, elas planejam juntas, elas convivem, elas se amam, elas se desfrutam, elas literalmente vivem assim uma relação perfeita entre três pessoas. A Trindade é assim, a doutrina da Trindade é assim.
E eu sei que para muitos é difícil, às vezes, entender ou aceitar a doutrina da Trindade, porque ela é um mistério. Deus é um em três, Deus é três em um, mas é um artigo de fé, nós acreditamos. A gente não consegue provar isso cientificamente. No entanto, existe a tese de que essa doutrina da Trindade, sem ela, o mundo ele fica vazio, ele fica sem sentido. As relações humanas, o ser humano fica sem uma explicação, fica sem uma raiz que o compreenda e que o decifre em todas as suas dificuldades ou todos os seus dramas existenciais e também todos os seus sonhos mais profundos. É como se o mundo e o ser humano ficasse sem sentido, sem a doutrina da Trindade, essa Trindade que se relaciona, que se ama, que é uma grande e perfeita amizade. A Trindade, de certa forma, é a única doutrina, é a única verdade capaz de explicar satisfatoriamente como um monstro que o ser humano se tornou, ele pode novamente se tornar humano de verdade através da influência de um amigo, através da influência, através da ação de um Deus que é, em última análise, a rigor, uma amizade profunda e perfeita em sua essência. A explicação da Bíblia, do cristianismo, por que o ser humano, por que nós precisamos de amigos, ela então, ela nos leva para a criação do ser humano. Ela nos leva para antes da criação do ser humano e vai nos falar da Trindade. Vai nos dizer, gente, Deus é assim. Deus é uma amizade. Deus em si mesmo é amigo e tem amigos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem nisso desde sempre. Desde antes da origem, desde antes do tempo e antes da história e antes da própria criação do ser humano. E quando Deus cria o ser humano, e nós lemos lá em Gênesis, a sua imagem e semelhança, então fica claro para nós que se nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus relacional, se Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, dessa amizade divina, eterna, muito bem, pois fica claro para nós que o ser humano, à imagem e semelhança desse Deus, só pode ter esse desejo, esse sonho e essa necessidade dessa amizade. E aí explica também por que Adão, logo após ser criado, ele é criado, ele tem todas as possibilidades e todos os recursos à sua disposição, mas ele se sente incompleto, ele se sente só porque ele não tem alguém para partilhar, para comunicar como criatura. Ele não tem uma outra criatura de seu nível, de sua substância igual a si, para partilhar, para se comunicar, para se amar. Então, interessante que Adão está sozinho e se sente sozinho, e isso é um problema, e isso acontece antes de ele cair em pecado. Todas as dificuldades que Adão teve e que o ser humano teve e tem tido, todas as dificuldades elas decorrem, elas são consequências da rebeldia, da desobediência, do afastamento do ser humano com Deus, exceto essa dificuldade da solidão. A solidão foi uma dificuldade que Adão já teve antes de cair em pecado. Ele teve essa dificuldade justamente por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus e por estar num estado, digamos assim, de perfeição. Antes mesmo da queda, ele já sentia falta de alguém para cooperar, para conversar, para compartilhar, para amar. Isso nos explica, ou nos dá a razão do cristianismo para a razão
de por que nós precisamos de amigos. Precisamos de amigos porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, da Trindade, que é uma grande e profunda e perfeita e eterna amizade. Criados à imagem de um Deus que é uma amizade em si, nutre a amizade entre suas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos uma grande carência, um grande sonho, uma grande necessidade de termos esses vínculos, essas relações com alguém, de termos alguém em nossa vida, de termos pessoas em nossa vida, de termos esses companheirismos em nossa vida. Quando você que está participando desse estudo bíblico, quando você se sente só, por alguma razão, não deveria se sentir culpado por isso. Na verdade, na sua solidão, a sua vontade de ter companhia, de ter amizade, de ter relações humanas em sua vida, isso acontece justamente porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus, de Deus. Acontece porque você não é qualquer coisa no universo, que você não é uma poeira no universo, porque você não é uma partícula do universo, porque você não é um animal, porque você não é uma árvore, porque você não é uma máquina, porque você não é um clone, um robô. Justamente por você ter sido criado com todo o carinho e cuidado, a imagem e semelhança de Deus, é que você tem, e eu tenho, e nós temos uma necessidade e um sonho e um grande prazer em relações de amizade. Segundo ponto, meus amigos, é por que nós precisamos de amizades ou de amizade com Deus. Porque não só amizades com outros seres humanos são importantes, mas porque a amizade com Deus é muito mais importante, ainda mais importante, mais fundamental para cada um de nós. E no texto, isso também aparece de certa forma assim implícita, mas dá para fazer essa leitura. Jesus vai falar desse amor de Deus que ele tem e que ele quer compartilhar com cada um de nós. E ele vai dizer que ele faz isso, que ele propõe essa amizade com Deus, essa relação com Deus, esse vínculo, conexão com Deus, com a Trindade, justamente para que a nossa alegria seja completa. É como se ele estivesse dizendo que a gente pode ser feliz, a gente pode ser alegre com muitas coisas na vida, tendo amigos diversos, mas para que a nossa alegria se torne perfeita, se torne plena, se torne completa, vai faltar a relação de amizade com Deus, com a Trindade, com o nosso Criador, com Ele, com Cristo, com o Espírito Santo. É aí, quando nós temos essa amizade, também à disposição, é que a nossa alegria se torna completa. De novo, repito que a amizade com outras pessoas, amizade com a esposa, amizade com o filho, amizade com o irmão e a irmã da igreja, com os pais, com os primos, amizade que a gente tem no trabalho, com colegas, com pessoas com quem a gente se identifica, essas amizades são indispensáveis, essas amizades são importantíssimas, nada pode substituí-las. Porém, avançando e indo em frente, o que Jesus está dizendo aqui é que, além destas amizades, nós temos uma grande necessidade, no fundo, mais profunda ainda, uma grande necessidade, uma grande carência e uma grande ansiedade e que nenhum ser humano poderá satisfazer completamente, que por melhor que seja o nosso amigo, por mais saudável que seja a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso cônjuge, ainda que essas relações sejam frutíferas e saudáveis,
ainda assim nós temos uma necessidade que estas relações com os seres humanos não nos deixarão completamente satisfeitos. E a razão disso pode ser, por exemplo, porque nenhum ser humano com quem a gente tem amizade, ninguém consegue entregar a nós 100% de amizade, 100% de aceitação, 100% de acolhimento, 100% de compreensão, 100% de respeito, 100% de amor. Nenhum amigo seu é fiel o tempo todo, é carinhoso o tempo todo, é companheiro o tempo todo, é parceiro o tempo todo. E nem você nem eu somos para ninguém. Por mais que a gente ame, por mais que a gente tenha uma amizade sincera, por mais que a gente queira ser assim, qualquer amigo que você tiver em algum momento da tua vida vai te decepcionar ou pode te decepcionar, porque todos nós, todos os seres humanos, somos imperfeitos, somos pecadores. Nós somos amigos limitados, digamos assim. Em algum momento da nossa vida, nós vamos deixar alguém triste, seja com a nossa atitude, seja com as nossas palavras, ou às vezes com as nossas próprias omissões, com a nossa ausência. A pessoa vai esperar alguma coisa da gente e a gente não vai conseguir cumprir, não vai conseguir entregar. Em algum momento da vida isso vai acontecer, pode acontecer, e aí até é possível que a gente, se colocar esse tipo de expectativa e de esperança em alguém, e essa pessoa nos deixar na mão, nos deixar frustrado em alguma situação, pode ser que a gente passe boa parte da nossa vida triste, chateado, decepcionado com alguém que nos machucou, né? Ou com algum machucado. É possível que você, hoje, por melhor que você tenha tentado ser como um amigo de alguém, como um companheiro de alguém, que por mais que você tenha se esforçado, é possível que alguém hoje esteja triste, magoado com você, porque você não respondeu à expectativa dessa pessoa. Eu sei que, mesmo tentando ser amigo de muitas pessoas, ou de todo mundo que Deus trouxe na minha vida, entendo que nós pastores a gente tenta fazer isso, mas eu sei que infelizmente hoje algumas pessoas estão magoadas comigo, e não importa o quanto você busque e tente e se aproxime e tenta pedir desculpa ou tenta explicar alguma atitude sua, a expectativa que foi colocada sobre você, ela é grande demais e você não vai conseguir cumprir com todas elas. Eventualmente, se nós colocarmos a nossa ansiedade última, se nós colocarmos a nossa maior expectativa, as nossas esperanças de felicidade, aceitação e prazer em alguém, eventualmente vamos quebrar a cara. Eventualmente nós vamos nos enxergarmos, nos depararmos com um buraco, porque ninguém, nem nosso cônjuge, nem nossos pais, nem nossos filhos, ninguém. Agora é semana do Dia das Mães e as mães são normalmente tidas como amigas, como companheiras da gente, como amigas e exemplos de amor incondicional. Mas se a gente colocar sobre nossa mãe o peso da nossa expectativa de realização nossa, o que vai acontecer quando nossa mãe tiver alguma dificuldade, alguma doença e não conseguir responder às nossas necessidades? O que vai acontecer quando a nossa mãe falecer? Ou quando a gente eventualmente descobrir que ela também é falha, que ela também é pecadora, que ela também tem capacidade de nos decepcionar? Isso tudo pode acontecer porque nós, seres humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, as amizades com os seres humanos, com pessoas, são indispensáveis, nós precisamos delas, nós somos convidados a desenvolvê-las, a nos abrir para novas amizades e nos esforçarmos para ser os melhores amigos que a gente
puder ser, mas nós não conseguiremos ser amigos perfeitos de ninguém e ninguém conseguirá ser um amigo perfeito o tempo todo pra gente. E a gente precisa de amizade, e a gente precisa de alguém do lado, de uma companhia, que nos aceite, que nos acolha, que nos renove, que nos ame 100%, 24 horas por dia. Olha que interessante que Jesus está dizendo que essa amizade última, mais profunda, essa amizade que está na raiz de todas as outras, está à disposição da gente em Deus. Deus quer ser esse amigo perfeito, esse amigo que não falha. Jesus, na fala dele em João 15, está dizendo: eu quero ser esse amigo de vocês, eu tenho essa amizade com o Pai é um amigo que nunca falha para mim, o Pai é um amigo que nunca me abandona, o Pai é um amigo que sempre desfruta de mim e me permite desfrutar de si, o Pai é um amigo que é meu amigo e a nossa amizade jamais perde a validade, jamais nos deixa com fome e sede de amor, e essa amizade que o Pai tem comigo, que eu tenho com o Pai, que nós temos com o Espírito Santo, essa amizade da Trindade, nós estamos oferecendo a vocês. Eu estou aqui para dizer para vocês, vocês têm à disposição de vocês uma amizade que sempre será fiel, que jamais te deixará sozinho, uma amizade que nunca te deixará na mão. Vocês têm um amigo que nunca vai deixar de amar vocês menos. Ainda que vocês não mereçam, ainda que vocês traiam, ainda que vocês decepcionem, ainda assim, vocês têm uma amizade ao redor de vocês, em cima de vocês, embaixo de vocês, ao lado de vocês, na frente de vocês, à disposição incondicionalmente por vocês, e é a amizade que o Pai, que a Trindade quer ter com vocês. Isso, além de ser consolador, essa amizade com Deus, a importância dela, porque ela está à disposição para a gente quando outras amizades falham, além de ser uma verdade muito consoladora, ela é diferente de qualquer outra religião, porque nenhuma outra religião oferece isso. Se você que está participando desse estudo bíblico hoje, se você algum dia tiver curiosidade de pesquisar outras religiões, se você de repente está até mesmo cansado do cristianismo por alguma razão, espero que não, mas se isso estiver acontecendo com você e você estiver pesquisando ou quiser de repente conhecer outras religiões, outras propostas de espiritualidades, de relacionamento com o sagrado, claro, cada um é livre para tomar essa decisão. No entanto, pastoralmente, eu preciso alertar você hoje para essa verdade. Poderia falar de outras coisas, mas eu quero alertar para você para essa verdade. Nenhuma outra religião vai te oferecer, vai te permitir, vai te possibilitar um relacionamento com Deus que é baseado literalmente num relacionamento de verdade, numa amizade. Por exemplo, religiões orientais, religiões filosóficas, religiões espiritualistas, místicas, que até estão muito em moda, né, hoje em dia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. Muita gente é atraída para esse tipo de religião, baseada em filosofias, em sabedoria, são religiões assim bastante em moda, e eu até entendo porque elas são inofensivas, elas não confrontam ninguém, elas não mexem com a estrutura de ninguém, e isso às vezes algumas pessoas buscam um pouquinho dessa superficialidade na religião, mas é preciso que você saiba que essas religiões não são viscerais. Elas não oferecem e não apresentam um relacionamento com Deus, um Deus humano, um Deus real, um Deus amigo. Nestas religiões, Deus é incapaz
de emoções, é incapaz de sentimentos, é incapaz. Deus está além do luto que você sofre, do sofrimento que você tem. Deus está além da tua alegria, Ele não participa dela, e nem das tuas lágrimas. Deus não consegue chorar nessas religiões, porque essas religiões não concebem Deus dessa forma. Deus está além do afeto, além da amizade. Eu preciso alertar vocês, eu preciso confessar para vocês, eu não conseguiria me apaixonar por um Deus assim. Eu não daria a minha vida, o meu coração por um Deus assim. Eu respeito até quem faça isso, mas sinceramente esse Deus não me serve, né? O Deus dos gregos, por exemplo, o Deus dos gregos é o Deus chamado, né, o Deus da apatia, o Deus que é apático, um Deus apático que é incapaz de se emocionar, que é incapaz de ser amigo do ser humano a Bíblia fala o contrário, gente. O cristianismo propõe justamente o oposto. O Deus da Bíblia, o Deus que o cristianismo conhece, crê e vive, esse Deus é um Deus que é movido pelo afeto, ele é movido pelo amor, ele é movido pela paixão, ele nutre na Trindade uma eterna e inquebrantável relação de amor entre si. E essa relação eterna e inquebrantável de amor, a Trindade também agora oferece e abre a todas as suas criaturas, a todos os seres humanos. Jesus está falando disso, e ele não trouxe novidades para os seus primeiros ouvintes. Os seus discípulos, quando ouviram isso, provavelmente entenderam Jesus nesse ponto. Jesus falando de um Deus amigo, de um Deus que podia ser conhecido como um Deus amigo. Jesus, quando começou a falar sobre isso para eles talvez não se surpreenderam, porque no Antigo Testamento esse Deus amigo ele já existia lá. A gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento que o povo de Israel, o povo de Deus, os nossos ancestrais na fé, eles até chegaram a conceber duas pessoas especiais, por exemplo, Abraão e Moisés. Eles os tinham, pela relação próxima com Deus, eles os consideravam, eles os chamavam de amigos de Deus. Abraão, ele chegou a ser chamado de amigo de Deus. Moisés também chegou a ser chamado de amigo de Deus. Então, no Antigo Testamento, os judeus sabiam que a amizade com Deus era possível. No entanto, vejam só, parece que para os judeus essa amizade com Deus estava mais reservada a Abraão e a Moisés, ou a pessoas que eram parecidas com eles, digamos assim, os tops, né? Os heróis da fé, aqueles que eram grandes para a nação, para a história. Então, o Antigo Testamento concebe, o povo do Antigo Testamento até entende um Deus amigo, mas imagina que esse Deus amigo era amigo só de alguns. E agora nós temos Jesus em João 14, João 15, dizendo: não, esse Deus amigo é amigo sim, só que essa amizade está disponível não só para Abraão e a Moisés, não só para quem é top, não só para quem tem status religioso, social, histórico, não só para quem é líder, mas essa amizade que Deus tem, esse Deus amigo que o Antigo Testamento já havia apresentado, essa amizade, Jesus está dizendo, ela está disponível a cada um, a todos e a qualquer um de vocês. Essa amizade não é só para alguns. Essa amizade, através de mim, agora está disponível para qualquer um que quiser conhecer esse Deus, que quiser conhecer dessa amizade, que quiser me seguir. Então, gente, Jesus está dizendo que a amizade com Deus, ela não só é importante, porque as amizades com outras pessoas não são suficientes, elas são limitadas, porque elas são imperfeitas, porque nós somos seres humanos pecadores, porque a nossa ânsia
o nosso sonho, a nossa necessidade, além de estarmos conectados com outros seres humanos, é principalmente de estarmos conectados e vinculados e restaurados e reconciliados com Deus. Jesus vai falar disso, mas ele vai dizer, essa amizade não é só importante, mas ela está disponível, ela está acessível, ela está literalmente à disposição de vocês através de mim. Vamos avançando então, e o ponto 3 é como nós então sabemos que nós temos essa amizade com Deus, como nós podemos ter essa amizade com Deus. Para que você não se perca, o primeiro ponto foi por que amigos são importantes. O ponto 2 foi por que a amizade com Deus é a amizade mais importante de todas. E agora o ponto 3, como nós podemos ter certeza, confiança de que essa amizade com Deus, ela existe, ela é nossa, ela está garantida e eu posso confiar nela. E a resposta, aí sim está bem mais clara no texto, a resposta é muito clara e simplesmente essa amizade com Deus, ela existe, ela está à disposição e ela é nossa, e o como se chama Jesus. Jesus Cristo é o como, Jesus Cristo é aquele que vem para nos restaurar a nossa amizade com Deus e, por consequência, também restaurar as amizades que nós temos com outras pessoas. Como Jesus faz isso? Como Jesus restaura a nossa amizade com Deus? De certa forma, o texto também fala disso e a gente até pode, de repente, como se fosse assim, fazer um teste, né? E colocar Jesus à prova para que a gente realmente tenha certeza de que essa amizade é possível e é garantida. E o teste, eu diria, muito simples, é o teste que a gente usa para a gente provar as amizades que a gente tem com as pessoas, né? O que é um amigo para a gente? Quem é considerado um amigo para mim? O que uma pessoa precisa fazer, precisa ter comigo para que eu realmente a tenha como um amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, né? Cada um, isso é subjetivo talvez, e cada um pode ter seus próprios critérios, mas há dois critérios muito característicos disso que a gente pode usar, que talvez todos nós vamos concordar. O que é um amigo, né? Pra gente, e quando eu sei que eu sou um amigo para alguém, dois critérios. O primeiro deles, um amigo é alguém que deixa você conhecer. Um amigo é alguém que deixa você acessar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. O amigo é aquele que não é só um conhecido, só um parceiro do futebol, um seguidor das redes sociais. Um amigo é aquele que não tem com você apenas superficialidades, né? Um amigo é aquele que te conta as coisas, te abre o coração, te conta tudo, não esconde seus medos, não esconde seus defeitos, não esconde seus planos. Um amigo de verdade pra gente não fica só na formalidade, na burocracia, ele te dá acesso às suas coisas mais íntimas, né? Você tem intimidade com essa pessoa, né? Você também se permite ter essa intimidade com essa pessoa. Você se expõe, você se abre, né? Um amigo te fala verdades. Por quê? Porque ele tem esse acesso, ele tem essa intimidade. Um amigo aceita que você fale verdades para ele porque ele te permite isso. Porque ele não está te escondendo, porque ele não tem uma relação só de hipocrisia, só de máscaras, né? Então, os amigos nos confrontam com os nossos erros. A gente confronta eles com as dificuldades, com os erros deles. E aí a gente tem a sensação de que tudo aquilo ali é real de verdade, né? Não é uma abstração que pode ser real, porque não há necessidade de você aparentar. Não há necessidade de você esconder alguma coisa, de você vestir uma máscara. Porque você se conhecem há tempos, porque de repente você se conhecem a fundo, e ainda assim se aceitam, e ainda assim se amam, e ainda assim caminham juntos. Então,
Um amigo que só te conhece por fora, na superficialidade, ele é um conhecido. Né? Ele, né, se ele não te conhece, ele pode ser no máximo assim uma terapia de grupo para você, mas ele não é, a gente não considera essa pessoa amiga. Amiga é quem conhece a gente de verdade, não é? Um outro teste, um outro critério para amizades é o critério da ajuda, né? De não nos deixar na mão, né? Não adianta só nos conhecer, só ter intimidade com a gente, se essa pessoa também não nos defende, não se arrisca pela gente, né? Não nos ajuda, não colabora com a gente, não compra a nossa briga, não nos defende, não luta pela gente, né? Não se entrega pela gente. Um amigo de verdade, ele vai além, ele faz alguns sacrifícios, ele eventualmente paga a nossa conta, ele carrega o nosso fardo, ele nos defende de uma acusação injusta, ou até mesmo ele nos ajuda a sofrer o castigo e a resolver o problema, a consertar o nosso erro. Se esse amigo está sempre junto com a gente, ele de repente ele é íntimo da gente, eventualmente nos confronta com alguma coisa, nos dá algum conselho, mas ele não se sacrifica, ele não se entrega 100%, também não é nosso amigo, né? Nosso amigo é aquele que... Esses são os testes essenciais de uma amizade, né? Os critérios principais. Há um conhecimento, há uma intimidade com a pessoa, e também essa pessoa se sacrifica por mim, essa pessoa me defende, essa pessoa luta por mim, essa pessoa está até disposta a entregar aquilo que é mais precioso para ela, quem sabe até a sua própria vida pela gente. Assim a gente julga os nossos amigos, assim nós somos julgados por outras pessoas como amigos delas. E se a gente colocar Jesus nesses dois testes, o teste do conhecimento, da intimidade, o teste da entrega e do sacrifício, o que a gente vai ver? O que a gente vai se dar conta? A gente vai se dar conta, meus amigos e amigas, que Jesus passa nos dois testes. Ele passa com nota máxima. Ele passa de forma perfeita nos dois critérios. Ele cumpre, ele entrega. Ele é tanto alguém que nos deu acesso e conhecimento e intimidade ao seu coração, como aquele que também arriscou tudo, deu tudo, entregou tudo, inclusive a sua própria vida, para não nos deixar na mão, para não nos deixar num problema, para não nos deixar sem salvação, né? Jesus fala isso no texto bíblico, por exemplo, a questão do conhecimento, da intimidade. Ele vai dizer assim, gente, nós estamos ali em João 15, né? Ele vai dizer assim, em algum momento ali, ele vai dizer, gente, eu não chamo vocês de empregados, eu prefiro chamar vocês de amigos, porque o empregado não sabe de nada, porque o empregado não tem acesso a nada, porque o empregado não conhece o seu patrão, não sabe o que o patrão está fazendo, não sabe as suas intenções, não sabe os seus projetos, não sabe os seus planos, não sabe a sua vontade. Porque com o patrão, a relação do empregado é formal, é burocrática, tem uma distância enorme. E Jesus está dizendo, eu não faço assim. Eu podia ser assim, mas não sou assim. Eu podia tratar vocês como um senhor trata os empregados, como um rei trata os súditos. Em essência, eu sou o rei do universo, eu sou o criador de vocês. Eu poderia ter essa relação formal, burocrática, essa relação distante com vocês, mas eu escolho ser diferente. Eu escolho permitir a vocês acesso total e completo e pleno. Vocês podem literalmente conhecer quem eu sou, vocês podem viver comigo, vocês podem conhecer o meu coração, vocês sabem o que me machuca, onde eu choro, o que me faz ser feliz, vocês conhecem as minhas paixões, vocês conhecem a minha vontade, a vontade do Pai. Eu dei a conhecer a vocês a vontade do Pai, mesmo quando essa vontade
seja difícil, eu ainda assim, eu não nego a vocês. Eu não falo para vocês o que é conveniente, eu não falo para vocês o que vocês querem ouvir. Eu não fico somente afagando o ouvido de vocês com superficialidades. Eu vou no âmago das questões, eu compartilho o que é certo, compartilho o que é errado. Vocês conhecem o Pai como o Pai realmente é, porque eu dou esse acesso a vocês, vocês têm essa permissão, e vocês têm a permissão para chegar junto com o Pai, e para falar com Ele, para chamar Ele de Pai. Esse é Jesus, e essa é a relação que Ele ofereceu para os seus discípulos. Não precisamos ficar só nesse texto, a gente pode abrir outros textos do Novo Testamento, da biografia de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você ler as histórias lá, como Jesus viveu, como ele caminhou, como ele chamou pessoas a caminhar junto com ele, como ele tratou as pessoas, os mais próximos, aqueles que estavam um pouquinho mais distantes do seu círculo mais íntimo de amigos, mas para todos, Jesus sempre teve essa identidade, essa personalidade, essa forma de ser amistosa, acessível, relacional, paterna. Em nenhum momento Jesus foi formal com ninguém. Ele sempre abriu literalmente o coração de Deus para as pessoas. Ele disse: vocês podem entrar, vocês têm permissão para entrar e sentar no colo de Deus. Nem sempre o que vocês vão ouvir da gente, de Deus, vai ser aquilo que vocês querem ouvir, porque como vocês conhecem e têm acesso a tudo, nós vamos falar para vocês sempre a verdade. Eu vou dar a conhecer a vocês a vontade de Deus. Vou confrontar vocês nos pecados de vocês. Eu vou dizer para vocês o que está certo e o que está errado. Por isso, uma religião que não faz isso, ela até pode ser muito tentadora, porque a gente vai escutar de uma filosofia, de uma religião, de um guru. A gente vai escutar só coisas bonitas e boas e fáceis de ouvir e de assimilar. Talvez a gente só escute elogios, né? E é uma religião que só passa a mão na gente, só passa a mão por cima da gente, que nos trata como pessoas mimadas. Mas o cristianismo não é assim, e isso é bom que não seja assim, porque não é superficial, não é uma relação verdadeira, que tem que lida com os problemas de uma forma verdadeira e real, com amor sempre, mas sem esconder as dificuldades, sem esconder os desafios, as provas que vêm por aí. Jesus dizia para eles: eu quero que vocês me sigam, vocês estão convidados a me seguir, mas eu não prometo para vocês o céu na terra, não prometo flores para vocês. Vejam bem, ele tá abrindo o coração, ele está dizendo as coisas como elas são. Ele está tratando eles como filhos, como amigos, não como empregados. Ele está dizendo: me sigam, a vida de vocês vai ser diferente, a vida de vocês vai ser plena, mas preparem-se, porque também haverá dificuldades. Precisarão pegar algumas cruzes e negar a si mesmo em muitas situações. Essa relação de Jesus com os discípulos, que também é a relação que Jesus nos oferece a nós, a gente pode até mesmo questionar Jesus em alguma coisa, em alguma situação da vida, em algum plano, em algum projeto, em alguma vida, em algum mandamento, em algum conselho. Porém, nós não podemos nos queixar de falta de intimidade, de falta de proximidade, né? Porque Jesus Cristo, ele cumpriu essa promessa de não nos tratar como empregados formais, mas de nos tratar como literalmente, verdadeiramente amigos seus. E o outro teste, gente, o teste é o teste do sacrifício, né? O teste do sacrifício, que um amigo é aquele que se sacrifica, é aquele que se entrega, é aquele que leva uma bala por alguém. E Jesus Cristo também passa nesse teste, né? Ele disse ali para os seus discípulos: o verdadeiro amigo, o amigo perfeito é aquele que entrega a sua vida pelo outro. Jesus estava falando sobre uma amizade perfeita, mas ele não só falou, ele cumpriu isso. Ele literalmente foi aquele que deu a sua vida pelas outras pessoas. Ele se entregou e se entregou à morte, e morte de cruz. Ele, quando estava na cruz, não foi a cruz por obrigação, não foi a cruz
por um descuido, mas ele foi à cruz intencionalmente, num ato, num gesto de entrega, de sacrifício, num gesto de amor e de amizade, para mostrar, para provar e até mesmo para restaurar a amizade do ser humano com Deus. Ele não ficou só em discursos, eu vou dar minha vida por vocês, eu amo vocês, eu me sacrifico por vocês, mas ele literalmente ele fez isso pela gente. Alguém poderia dizer, puxa, mas o que Jesus fez, outras pessoas também já fizeram antes, né? Eu conheço pessoas que se sacrificaram pelos seus amigos, que deram até mesmo a sua vida. Talvez a gente tenha pessoas que deram a sua vida por alguém, conheça exemplos na história. E claro que é um gesto bonito, louvável, né? Inspirador, mas ainda assim a entrega de Cristo é diferente. Ainda assim a entrega de Cristo é ainda mais especial, é ainda mais amorosa. Por quê? Porque Jesus Cristo não se entregou por alguém próximo, por alguém que tinha um grande amor por ele. Jesus Cristo não se entregou por alguém fácil de se entregar. Jesus Cristo, às vezes a gente encontra uma mãe dar a sua vida pelo filho, né? O pai dá a sua vida pela filha, o avô dá a sua vida pelo neto, o neto dá a sua vida pelo avô, o filho dá a sua vida pelo pai, né? Um cônjuge dá a sua vida pelo outro, um grande amigo se sacrifica e dá a sua vida pelo outro grande amigo, porque há uma relação, digamos, recíproca ali, né? É o que a gente vê. Dificilmente a gente vê alguém dando a sua vida por gente que não presta. Dificilmente a gente vê alguém dando a sua vida fazendo grandes sacrifícios, né? Ainda mais morrendo numa cruz. Acho que nunca isso aconteceu. De alguém dar a sua vida por quem não tem contato nenhum, vínculo nenhum, pelos seus próprios inimigos, por gente que o rejeita, que o rejeitava. Dificilmente a gente vê isso, né? Dificilmente alguém daria a sua vida, se sacrificaria por um monstro como Frankenstein. Jesus fez isso. Jesus deu a sua vida e ele deu a sua vida por monstros. Quando ele nos chama de amigos, é pura bondade dele, é puro amor dele, é pura generosidade dele. Porque a Bíblia fala, e se nós quisermos avaliar nossa própria vida, né, quando Jesus nos chama de amigos, nós, na verdade, a gente não realiza, a gente não cumpre a nossa parte da amizade. A gente nunca faz, dificilmente a gente faz. Eventualmente a gente faz alguma coisa que poderia fazer justiça a essa relação amorosa que ele tem com a gente. Mas nós constantemente abandonamos, nós constantemente duvidamos, nós constantemente damos a ele o segundo, terceiro, quarto, último lugar na nossa vida. Se nós fôssemos avaliar a nossa amizade com Jesus e fôssemos dar uma nota para essa amizade com base a nossa parte no acordo, a nossa parte na relação, não seria uma amizade muito importante, muito especial. Quando Jesus nos chama de amigo, quando Jesus tem uma amizade inquebrantável com a gente, nos oferece essa amizade, é pura graça dele. Quando ele vai à cruz, ele morre, ele sacrifica por amigos que ele chama de amigos, mas os amigos não chamavam ele de amigo. Ele faz isso para restaurar, para completar, para nos ter como amigos. É tudo obra e amor e amizade dele. Nós éramos e somos os monstros na relação. Ele é aquele que abre a casa, ele é aquele que acolhe no chalé, ele é aquele que toca o violino, ele é aquele que ensina a falar. É ele aquele que nos humaniza, que nos torna de novo amigos de Deus. Jesus passa em ambos os testes e isso para nós é consolador, isso para nós nos garante possibilidade de acreditar que essa amizade com Deus, ela existe, ela é possível, porque Jesus Cristo garante ela por nós. Não porque a gente vai conseguir,
não porque a gente tem condições de desenvolver ela, mas porque Jesus Cristo nos afirmou, nos comprovou e nos garantiu essa amizade por puro amor e por pura graça dele. E porque ele fez isso por nós, essa amizade, ela não morre, ela não murcha, ela jamais acaba. Deus constantemente nos abraça, Deus constantemente nos deixa entrar, mesmo em nossa pior forma, em nossa mais monstruoso aspecto, ele ainda assim nos deixa entrar sempre no chalé dele, nos recebe sempre com acolhimento, com graça, com perdão, com hospitalidade, com comida, né? Com comida na mesa. Comida mais preciosa que nós poderíamos ter, que é o corpo e o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Essa amizade, ela é garantida, nós podemos confiar nela, nós podemos descansar nela e nós podemos desfrutar nela. E eu concluo ainda falando sobre como desenvolver essa amizade, né? Gente, o desenvolvimento dessa amizade tem tudo a ver com Cristo, né? Que é aquele que nos abre a amizade, é aquele que também vai nutrir ela, é aquele que também vai fortalecer ela, é aquele que vai nos ajudar a viver e a permanecer nessa amizade. No texto bíblico, para nós ficarmos no texto de João 15, Jesus vai dizer assim: vivam essa amizade e continuam nessa amizade, vocês permanecem nessa amizade quando vocês obedecem às minhas palavras, quando vocês fazem aquilo que eu faço, fazem aquilo que eu mando, né? São palavras fortes, são palavras sérias. Jesus está falando aqui de obediência, ele está falando de vida, né? Obediência é viver. Obediência não é apenas falar, olha, eu tenho amizade com Deus, a minha amizade eu vivo por causa de uma tradição, por causa de um pedaço de papel que me diz que eu sou membro de uma igreja. Não. Jesus está dizendo, não é por aí. Não é por tradição, não é por meramente palavras, mas essa amizade se vive vivendo. Obediência é vida, é dia a dia, é palavras, é ações, é atitudes, intenções, é uma vida com Deus. Jesus está dizendo, permaneçam nessa amizade, vivendo junto comigo, obedecendo aquilo que eu digo, me imitando, né? E como é que a gente imita Deus? Quais são as palavras que Jesus Cristo disse? Olha, a Bíblia está cheia delas, né? Os 10 mandamentos são um bom resumo disso também. Porém, Jesus Cristo nesse texto resume falando de amor, né? E o amor é o amor à amizade, né? Poderíamos dizer assim, que obedecer a Jesus, viver essa amizade, é entrar no círculo de amizade de Deus e deixar a porta aberta para que outros possam entrar também. Amar outras pessoas, abrir essa amizade, estender essa graça, esta parceria que Deus tem com a gente, incondicional, para outras pessoas também, mesmo aquelas que são difíceis, mesmo aquelas que são antipáticas, mesmo aquelas que representam um Frankenstein para nós, aqueles que chegam sem de repente para bagunçar a nossa vida, o nosso chalé, né? Assim como nós fomos Frankensteins e somos Frankensteins para Deus, permitir que alguns Frankensteins, que alguns monstros também entrem na nossa vida e tenham acesso e aprendam e recebam amor, graça, acolhimento, perdão e possam desfrutar da nossa companhia. Desenvolvemos nossa amizade com Deus, permanecemos nessa amizade com Deus, estando unidos a Jesus Cristo. Não uma união de palavras, uma união de fatos, de feitos, de vida, de viver com Ele, de desenvolver essa relação na prática, concretamente, né? Escutando suas palavras, obedecendo o máximo e o melhor que a gente pode, mesmo com as nossas imperfeições, e vivendo o perdão que a gente tem também quando a gente erra, né? E esses mandamentos todos legítimos e válidos que representam a vontade de Deus para nós, uma vontade bela, bonita, santa, no texto ainda podem ser resumidos a viver uma grande amizade, um grande amor com Deus e com o nosso próximo. Esse é o cristianismo, né, que fala de um Deus amigo, de um Deus próximo, né? Se você quiser conhecer a religião filosófica, o que você tem é um conjunto de ideias
muitas delas abstratas, superficiais. Se você quiser conhecer uma religião de um Deus soldado, general, você é um soldado, você é um empregado também, você só tem formalidades e ordens a cumprir. O cristianismo, Jesus Cristo, nos convida a um relacionamento, a uma grande amizade com Deus, onde Ele ama e garante essa amizade 100%, o tempo todo. Mesmo quando nós estamos na nossa pior forma e vivemos e somos e caímos como monstros Frankenstein. Que a gente possa viver essa amizade, né? Desfrutar dessa amizade, conhecer mais esse amigo, desfrutar mais desse amigo e oferecer essa amizade, compartilhar essa amizade com outras pessoas também. Ficamos por aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Terça-feira que vem estamos de volta. Será João 17 com a missão de Deus Pai. Grande abraço.